sobre o circuito RSC série, tá? Então agora vamos analisar o circuito aqui, né? Lembrando, né, que estamos analisando o circuito em corrente alternada. E o circuito é um circuito série. Então quando que é a primícia, né, de um circuito série? Que a corrente vai ser a mesma, tanto no resistor quanto no capacitor. Esse é o básico, né? Circuito série, a corrente é a mesma. Então o que nós temos aqui? Um resistor e um capacitor. Lembrando sempre, então, que quando nós tínhamos um capacitor, né, em corrente alternada, né, puramente capacitivo, a corrente dele estava adiantada em 90 graus em relação à tensão do capacitor. Agora, à medida que nós vamos adicionando resistência no circuito, né, vamos aumentando o valor de R, o que vai acontecer? A tensão da fonte, né, vai se aproximar cada vez mais da corrente, tá? Então, por simplicidade, aqui no diagrama fasorial, né, que temos aqui ao lado, o diagrama fasorial, igual, vale a pena lembrar, isso aqui está girando na frequência ômica, tá? Então, isso aqui ele não está estático, ele está girando. E agora, para análise, nós fotografamos aqui, né, o diagrama fasorial na seguinte posição, onde a tensão no capacitor tem aqui um ângulo de 0, né? Está na referência, que está no 0 graus. Então, qual que é a característica, né, de um circuito capacitivo? A corrente vai estar adiantada em relação à tensão em 90 graus. Então, se vê que a corrente, em relação à tensão do capacitor, né, em relação ao capacitor, ela está adiantada de 90 graus. Já a corrente e a tensão na resistência, ó, VRI, elas estão em fase, elas estão no mesmo plano, então elas estão no mesmo segmento, então elas não apresentam defasagem nenhuma. Agora, você fazendo a decomposição, né, entre a tensão C e a tensão VC e a tensão VR, né, a tensão do resistor e a tensão do capacitor, você obtém o que é a tensão resultante da fonte, né? A tensão da fonte aqui que está sendo representada em azul. E a defasagem φ, de onde que ela é medida? É entre a corrente, né, do circuito e a tensão da fonte, ó. Então é do amarelo, que está representado aqui, né? O fasor em amarelo pelo fasor em azul, né? Que está sendo representado aqui. Então daqui que vai vir o nosso ângulo φ. Quanto maior a resistência, mais próximo a tensão vai ficar da corrente. Então vamos agora aqui, ó, a impedância capacitiva ZC. Então a oposição que o capacitor oferece à passagem da corrente elétrica depende tanto da resistência como da reatância capacitiva. Essa combinação é denominada impedância capacitiva ZC, dada em ohm, e pode ser representado por um único símbolo, conforme mostra a figura a seguir. Então, de maneira semelhante, né, igual nós fazíamos para a impedância indutiva, esse bloco inteiro, né, que é representado por um resistor e um capacitor, nós podemos representar ele por quê? Por um único bloco só, que é chamado aqui impedância capacitiva. Então, esse aqui vem a ser a impedância do teu circuito, né, chamado ZC. Ou se representa pelo resistor, pela resistência e sua reatância, ou somente pelo bloco ZC, que está querendo dizer a impedância capacitiva, né? Então, nós podemos aplicar a lei de Ohm, né? ZC igual a V por I, semelhantemente que nós fazia para o outro circuito pela lei de Ohm básica, só que agora a nossa resistência, o que nós substituímos? Substituímos R pelo quê? Por ZC. Então, nós já temos a nossa primeira lei de Ohm aqui para circuito alternado, né? Então, dando continuidade, né, pelo diagrama fasorial aqui, ó, você tem VC com ângulo de 0, que está aqui em verde, VR, a tensão do capacitor com 90 graus, e a corrente também em amarelo, né, está com ângulo de 90. Então, vamos ver a reatância, né? Então, ele aplicou a reatância aqui, XC é lei de Ohm só para o XC capacitivo. Então, VC por I, VC ângulo de 0, dividido numa corrente de 90. Então, XC vai aparecer com ângulo
negativo, né? 0 menos 90 vai dar um ângulo de menos 90, né? Quando você vai fazer a subtração dessa divisão aqui, ó. Vai ficar 0 menos 90. Então, por isso, menos JXC. Então, aqui, símbolo de igual, menos JXC. Adicionar. A resistência R vale o quê? R igual a V por R por I. Então, como a tensão VR tem ângulo 90 e a corrente com ângulo de 90. Então, 90 menos 90 vai dar 0. Minha resistência vai ter um ângulo de 0. Então, eu não preciso mostrar, vai aparecer só o resistor aqui, né? Então, dessa forma, eu posso fazer a decomposição, né? A soma vetorial, né? Ou aplica a lei das malhas, né? Do circuito. Acho que agora que você vai ter um resistor e um capacitor, que é R. E aqui o que vai ser a reatância capacitiva, né? V. Aplica a lei das malhas, você chega nessa equação aqui, onde aqui vai ser o quê? VR e aqui VC. Então você chega nessa expressão aqui. Você divide tudo por I e aplicando, né, as fórmulas básicas, né, quando você fez aquela situação, né, que está aqui. Só lembrando que aqui tem um sinal de igual. Você chega nessa expressão aqui, né? Pela lei das malhas, divide tudo por I. Você vai chegar no que é na expressão das impedância, né? Da impedância capacitiva. O que vai ser, ó? R menos JXC, ou o XC que ele substituiu, né? Lembrando lá que a impedância capacitiva, o que é? 1, 2π FC. Então ele fez essa substituição e chegou nessa fórmula. E ômega 2πf. Então aplicando essas duas fórmulas, né, ele chega na impedância capacitiva que está sendo representada aqui, ó. Então vamos agora, né? Então outra maneira de você querer representar essas formas retangulares aqui, né, seria através do quê? Da forma polar, né? Quando nós vamos querer trabalhar com divisão, nós vamos querer trabalhar com módulo, né? Então, como que nós vamos fazer, ó? Então, aqui nós temos o eixo imaginário, né? Nesse diagrama aqui, você vai ter o que, ó? XC em verde, a resistência em vermelho e o módulo dessa impedância em azul. Aí, o que se faz? Se aplica o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, você vai chegar ao que? A expressão do módulo. Então, o que vai ser módulo? R ao quadrado mais xc ao quadrado, tira a raiz de tudo, né? Tá? Aqui ele só fez a substituição da fórmula por xc. Mesma opinião. Então, só substituiu o xc por 1 dividido por ômega c ao quadrado. Então é a mesma fórmula. Aí a outra estatística, o que é? Você calcular esse ângulo φ, né? Φ. Como que você vai calcular o ângulo φ? Arco tangente de xc por r. Ou arco tangente de ômega c por r. Então é a mesma expressão que ele está sendo utilizado. E por último também você usando uma definição trigonométrica, né, do arco cosseno, divide r por zc, você também vai obter o ângulo φ. Então por essa aula é só. Até a próxima aula, onde nós vamos trabalhar com o quê? Com resolução de exercício.